Dia 18, conhecendo o Padre Henri Caffarel. Neste Dia Nacional de Oração pela canonização do servo de Deus Henri Caffarel, vamos apresentar este vídeo com um pequeno resumo de sua vida e de sua obra. Henri Caffarel nasceu em Lyon, França, em 30 de julho de 1903, em uma família de comerciantes. Foi batizado em 2 de agosto de 1903. Estudou nos Maristas e, depois de 2 anos na faculdade de Direito, adoeceu. Então largou os estudos para trabalhar com seu pai. Em março de 1923, lendo um livro emprestado por um amigo, Padre Caffarel teve um encontro decisivo. Aos 20 anos, num instante, Jesus tornou-se alguém para mim. Não foi nada espetacular. Eu simplesmente sabia que ele me amava e que eu o amava. Imediatamente surgiu o pensamento do caminho sacerdotal para segui-lo, para conhecê-lo. Depois do serviço militar, ele deseja entrar para o mosteiro de La Trappe, mas seu diretor espiritual o orienta para se tornar um sacerdote diocesano. Ele passou 2 anos no seminário de Alburive. Depois de mais 2 anos na abadia de La Circe, em Paris, foi ordenado sacerdote em 19 de abril de 1930. No início da sua atuação paroquial, teve grande preocupação em conciliar as normas da moral da Igreja e ajudar os casais. Chegou a pedir ao seu bispo: liberta-me desse ministério, porque não posso conciliar verdadeiramente as duas coisas, obediência à Igreja e misericórdia com os casais. Mas seu bispo disse-lhe: pelo contrário, confirmo o seu ministério e você começará a trabalhar nesta questão que é de fato essencial. De 1930 a 1940, Padre Caffarel foi capelão da Juventude Operária Cristã e organizava retiros para jovens e estudantes. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, foi vigário da paróquia de Santo Agostinho, em Paris. No início do ano de 1939, é convidado por um grupo de casais para acompanhá-los em suas reuniões de partilha e oração. Busquemos juntos, respondeu ele, e em 25 de fevereiro de 1939 acontece a primeira reunião de equipe no mundo. Padre Caffarel considerava que os primeiros anos de 1939 a 1945 foi um período curto, mas decisivo para o movimento. O matrimônio era o caminho de santidade própria dos casais, e para poder percorrê-lo, precisavam de uma espiritualidade própria. Assim, em 8 de dezembro de 1947, é promulgada a Carta das Equipes de Nossa Senhora na cripta da paróquia de Santo Agostinho, em Paris. Certo número de casais abandona o movimento devido às exigências da carta e formam outro grupo com a aprovação do Padre Caffarel, as Casas do Cristianismo, que pouco perseverou. Ao mesmo tempo, em 1943, 7 jovens viúvas da guerra procuram Padre Caffarel em Lourdes para pedir sua ajuda. Nasce a Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição, dirigida às viúvas que desejavam consagrar o seu estado a Deus. Ao mesmo tempo, Padre Caffarel criou a Associação Espiritual de Viúvas para dar ajuda espiritual a todas as viúvas que o procurassem. Estes 2 movimentos ainda existem, sendo que a associação passou a se chamar Esperança e Vida, destinada aos primeiros anos de viuvez de homens e mulheres. Numerosas revistas nasceram do trabalho de Padre Caffarel. A mais importante, L'Anneau d'Or, o Anel de Ouro, é um trabalho grandioso de um numeroso grupo de pessoas entre os anos de 1945 e 1967. Padre Vergès, primeiro conselheiro da Espanha, disse que a revista L'Anneau d'Or é a patrologia do amor conjugal, isto é, a ciência da Igreja para o amor conjugal. Neste mesmo ano de 1945, foi criada a Carta do Mês, documento interno para os grupos que se reuniam. Em 1948, passou a se chamar a Carta Mensal das Equipes de Nossa Senhora, e hoje, simplesmente a Carta, que já se edita de maneira individual em todas as grandes super-regiões do mundo. Em 1947, Padre Caffarel fundou a revista Ofertório, dedicada às viúvas. Padre Caffarel também criou as edições Fogo Novo,
que publicaram vários livros, recompilações e fascículos sobre o matrimônio e a oração. Em 1957, cria os Cadernos de Oração, uma revista mais ou menos do tamanho de um envelope para poder levar no bolso. A preparação dos noivos foi uma das grandes preocupações pastorais do padre Caffarel. Em 1956, organiza os Centros de Preparação para o Matrimônio. A partir dos anos 60, esses centros se configuram como um movimento independente, que ainda existem e funcionam na França. Em 1960, Padre Caffarel lançou um desafio aos equipistas com um célebre editorial intitulado Procuram-se Voluntários. Nasce um grupo de orantes chamado Os Vigilantes e que hoje se chamam os Intercessores. Nos anos 50 a 70, é o tempo da expansão do movimento das equipes de Nossa Senhora pelo mundo e que vai necessitar de uma organização mais eficiente. Realizam-se os primeiros grandes encontros internacionais. Em 1954, em Lourdes, em 59, 1000 casais em Roma com o Papa João XXIII, em 1965, novamente em Lourdes, em 1970, novamente em Roma, para ouvir o importantíssimo discurso do Papa Paulo VI às equipes de Nossa Senhora. Nos anos 60, onde muitas questões põem em prova a unidade do movimento e a inserção dos leigos na igreja, Padre Caffarel mostra grande fidelidade à igreja e, em 1959, escreve num editorial: Se amais a igreja, o que a afeta deve afetar você. Neste mesmo ano, foi nomeado membro da Comissão Pontifícia para o Apostolado dos Leigos no Concílio Vaticano II, onde teve a oportunidade de explanar a toda a Igreja sobre a espiritualidade conjugal, o amor humano e o matrimônio. Em 1966, foi oferecido a Padre Caffarel a Casa em Trousseau, a qual transformaria numa casa de oração às portas de Paris. Lá, ele organizava as semanas de oração e lançou os cursos de oração por correspondência para ajudar muitos a vivenciar a oração interior. De 1978 até o fim de sua vida, vive em Trousseau. A última semana de oração aconteceu em 1995. Em 1970, durante o Encontro Internacional de Roma, formula diretrizes que foram incorporadas à Carta Fundadora como novas obrigações: a escuta diária da palavra e a oração pessoal. Padre Caffarel nunca renunciou ao acompanhamento espiritual das pessoas que o Senhor coloca em seu caminho, sendo a liberdade e gradualidade uma herança maravilhosa do seu estilo para o funcionamento do movimento até hoje. Padre Caffarel conheceu o Brasil a partir de uma carta escrita por Pedro Moncal em 30 de novembro de 1949, pedindo informações sobre os grupos de casais. Desta troca de informações, nasce no Brasil a primeira equipe de língua não francesa e fora da Europa, em 13 de maio de 1950. Por 3 ocasiões, Padre Caffarel esteve no Brasil. Em 1957, encontrou 13 equipes. Em 1962, eram 167 equipes. E a terceira e última visita, em setembro de 1972, encontrou 350 equipes. Hoje, somos 4.480 equipes no Brasil. Em junho de 1973, algo acontece. Padre Caffarel deixa o seu serviço nas equipes de Nossa Senhora para consagrar-se inteiramente à oração. Na verdade, não é uma mudança de rumo, mas a expressão mais profunda da vida de Padre Caffarel. Ele nunca deixou realmente as equipes. Em seu último editorial escreveu: abandonar meu cargo não significa que abandonarei o movimento. Está enraizado em meu coração. Os pais não abandonam o filho que funda um novo lar. Em 1987, em Chantilly, França, as equipes receberam o último grande impulso de Padre Caffarel, com o famoso discurso em que descreveu o carisma do movimento, suas contribuições e também questões pendentes a serem resolvidas.
Em maio de 1988, a equipe internacional entrega ao movimento a segunda inspiração, que norteia a nossa caminhada até os dias de hoje. Padre Henri Caffarel faleceu em 18 de setembro de 1996 em Trousseau. Uma testemunha de seus últimos dias disse: ele esperava a morte como um encontro com seu Deus. Ele morreu consciente e em silêncio. Seu desejo de amor foi finalmente saciado. Foi enterrado no dia 19 no pequeno cemitério da cidade, em total privacidade, após uma missa. Em 27 de setembro de 1996, acontece o funeral do Padre Caffarel na Igreja da Madeleine, em Paris. Em sua homilia, o cardeal Lustiger descreve Padre Caffarel como o profeta de nosso tempo. Com forte mobilização dos equipistas brasileiros, em 2005 o movimento constitui a Associação Amigos do Padre Caffarel, figura exigida pelo direito canônico para apoiar o processo de canonização de Padre Caffarel. No dia 24 de junho de 2022, o postulador romano da causa entregou a redação completa da Positio, que contém as virtudes de Padre Caffarel e uma detalhada biografia. Agora, este documento passará por 2 comissões de teólogos e 2 comissões de cardeais, para que o Papa possa declarar Padre Caffarel venerável. Portanto, nestes próximos anos, precisamos rezar ainda mais para que aconteça um milagre através da intercessão de Padre Caffarel, sinal de que Deus quer que ele seja reconhecido como apóstolo do matrimônio e mestre de oração, que seja beatificado e, posteriormente, canonizado. Rezemos, queridos equipistas. Padre Caffarel vive.